comecei falando na primeira roda que eu me sentia muito sozinha na pesquisa qualitativa. Eu já não posso falar mais isso, né? Não posso mais dizer isso. A roda de conversa, né, ela iniciou, na verdade, o projeto mãe da roda de conversa são umas reuniões trimestrais que são realizadas por um grupo de pesquisadores qualitativistas lá da Unicamp. E um colega muito querido, que é o professor Turato, a gente conversa sempre sobre produção, sobre como anda a divulgação de pesquisa qualitativa. E ele falou: por que você não faz essa roda aí? Por que você não faz essas reuniões trimestrais aí? Mas trazendo mais para o norte de Minas, né, para nossa linguagem que gosta tanto de cafezinho, com pãozinho, com bolo, com pão de queijo, a gente começou a pensar em fazer, né, a roda de conversa. Né, a roda de conversa Café com Quali. Que nada mais é que a possibilidade da gente conversar um pouco mais sobre o que está sendo produzido de pesquisa qualitativa por aqui. Né? E não só em Montes Claros, mas por pessoas que estão próximas da gente, né? De formações diversas, né? Uma coisa que a gente vai primar em todas as nossas rodas é que não tenhamos só apenas pessoas ligadas à pós-graduação, mas estudantes de iniciação científica, né? Na graduação, na pós-graduação daqui, de outras instituições, né? Que aceitarem nosso convite, né? Para vir falar com a gente. Então, é uma iniciativa, né, da disciplina de pesquisa Quali 1 e 2, que são disciplinas que eu trabalho aqui no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, mas a disciplina de pesquisa qualitativa eu também trabalho no cuidado primário. Então, a gente está juntando, né, esses dois campos, né, de atuação. Eu não promovo essa roda sozinha, tem meus alunos, né, de mestrado e de doutorado. Queria agradecer para começar, né, porque se eles não estivessem me apoiando, eu não daria conta de resolver tudo isso. Né. Tem o Saulo, que é meu estudante de doutorado, tem a Bia, cadê Bia também, e Fabrini, que é minha estudante de mestrado. E meus estudantes da turma, né, de pesquisa Quali, que estão aqui publicados. Não, eles estão. Mas sejam bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz por trazer Fernanda. Fernanda, ela é professora da Unimontes, né, do Departamento de Educação Física, que hoje vai falar da sua dissertação de mestrado, mas vai ficar nos devendo nessa aula vir falar da tese de doutorado também. Porque agora ela não queria falar da tese de doutorado, a gente respeita, né? Mas e vamos ouvir também Laís, que foi minha estudante na residência de saúde da família, me orientando, é psicóloga, e a Jucimere, que é enfermeira, que é professora da FASE Norte, mas já foi nossa colega aqui na Unimontes e é minha estudante de doutorado também. Então, ouviremos inicialmente Fernanda, né, que possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Montes Claros, é doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, na linha de Religião e Sociedade. É mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha de Aspectos Socioculturais do Movimento Humano. É professora efetiva do Departamento de Educação Física, na área do Corpo, Expressão e Movimento. Possui especialização em História da Arte e em Dança e Consciência Corporal. É coordenadora do projeto de extensão Ciclos de Debate sobre a Dança da Universidade Estadual de Montes Claros. Participa do Ludens, que é um grupo de pesquisa na área de lazer da Universidade da Unimontes. Isso é toda hora. Fernanda, fique à vontade. A gente programou de ter uma fala. Hoje, a nossa roda hoje está recheada, né? Temos então a fala das três, mas a gente faz a fala da Fernanda, aí a gente para um pouquinho para conversar com ela, depois da Ju, depois da Laís. Ok? Fique à vontade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu só estou jogando tempo aí, que eu sou uma pessoa que fala. Isso é ótimo. Eu esqueço do tempo. O tempo é um problema.
meu nome é Fernanda, embora não pareça, eu já estou na Unimontes há bastante tempo, tamanho e a cor engana, né? Que é preto, graças a Deus, negritude é uma coisa que ajuda muito a CUTS, mas eu já sou uma mocinha de 30 anos. Então eu já estou na lida da educação há bastante tempo, trabalhei 13 anos em escola com educação física e na Unimontes já estou há 11, 12 anos. E minha área é a dança, e aí todas as coisas, os objetos que eu estudo, eles de certa forma estão um pouco ligados à dança, né? E é a minha apropriação, é a minha paixão. Eu dancei por muitos anos, depois do doutorado, infelizmente, parei de dançar. E fiquei um pouco estagnada, mas eu não tenho trauma do doutorado. Nem falar do doutorado, pelo contrário. No doutorado aprendi muito sobre religião. Quer dizer, posso falar que aprendi pouco sobre religião. Aprendi muito, o tanto que a gente não sabe nada, né? Porque eu fui para uma área totalmente diferente da minha, mas como diz meu professor de metodologia da pós, você tem certeza que você não abre mão da dança? Eu falei, tem, professor. Da dança eu não abro mão. Já basta entrar numa área que não é a minha, vocês da religião, e estudar uma coisa que não é. Então, a gente está sempre se aproximando, né, desse objeto dança em todos os estudos que eu tento fazer. Queria dizer para vocês que eu vou tentar falar depois no final sobre esse título, que eu adoro títulos. Acho que uma das noções que eu trabalhei para análise dos dados, vocês vão ver depois da análise do discurso, é a metáfora. Eu sou uma pessoa que adora metáforas. Sou da educação física, mas com pezinho nas ciências humanas e sociais há muitos anos. Então eu adoro essa coisa da metáfora. E aí eu vou explicar depois por que esse título, tá? Ao final. E como que surgiu esse trabalho? Eu fui fazer mestrado em Juiz de Fora devido lá apresentava duas linhas, né? E a linha era os aspectos socioculturais do movimento humano. E foi aí que eu falei, que bacana isso, aspectos socioculturais, sempre na área da educação física são os aspectos fisiológicos, né, biomecânicos, é sempre a linha biológica que comanda e que é mais propagada. E aí achei interessante porque essa linha falava dos aspectos socioculturais do movimento. Falei, que bacana. E aí aconteceu de as coisas irem fluindo. Em 2007, eu fui convidada pela professora Claudiana Bauman, que é minha colega do departamento, de me inserir como voluntária no projeto, que hoje ganhou outro nome, mas na época chamava Vida Presente. Hoje ele tem 2 braços, né? A doutora Priscila hoje trabalha no projeto e a Cal em outro, mas eu fui convidada a entrar como voluntária em 2007 para atuar com a prática corporal da dança com mulheres masculinizadas. E o projeto ainda não era institucionalizado nessa época, não era projeto de extensão, e eu falei, nunca fiz nenhum trabalho voluntário, quero entrar nesse negócio. Não sabia nada de câncer, anos depois eu passei por umas questões pessoais na família com câncer, tanto de mama quanto com outro câncer, e parece que era meio que uma preparação para entender melhor o que essas mulheres, né, passam. E aí eu fui atuar e fiquei um ano, de 2007 a 2008, atuando como professora voluntária no SESC. E durante esse processo apareceu a oportunidade de fazer um mestrado de Juiz de Fora. E eu, sem saber que a minha orientadora já havia tido câncer de mama, eu coloquei um projeto para falar sobre a intervenção da dança com mulheres que tinham sido acometidas pelo câncer de mama. E fui aceita. Eu achei que nunca seria, né? Porque vindo de fora a gente já sabe como funcionam essas coisas de mestrado e doutorado. Fui aceita e aí meu projeto mudou muito pouco de mestrado, de doutorado mudou radicalmente, mas de mestrado mudou praticamente nada. Alguns objetivos, sim. E aí eu fui para Juiz de Fora e esse trabalho foi o cume, foi a aproximação e foi o que deu, né, realmente foi muito importante estudar o câncer e ter essa aproximação com essas mulheres, né, foi de onde surgiu a ideia. E aí, embora eu queria falar para vocês, pedir desculpa, claro que a minha defesa foi em 2009, hoje já tem muito mais coisa, literatura, né,
nas bases de dados, tem muito mais coisa em inglês, em português, sobre o câncer. Então a minha dissertação é de 2009, ela está extremamente ultrapassada em termos de algumas literaturas. Mas ainda assim, a gente percebe que, se a gente entrar lá no site do INCA, por exemplo, que a gente consultou bastante na época, ainda em 2018, esse câncer, né, o câncer de mama, ele é um dos cânceres que mais acomete as mulheres no mundo. E é um câncer extremamente, que traz um medo e traz um estigma muito grande. E meu interesse ao estudar o câncer de mama, eles estavam voltados para essas questões. Eu não queria falar de, primeiro que eu, né, quem sou eu? Eu não sou médica, falar de fisiologia, do câncer, falar de nada disso. Eu queria falar como a atividade física poderia atuar enquanto uma proposta de ressocialização, reaproximação dessas mulheres consigo mesmas. Por quê? Porque era o que eu percebia com o trabalho empírico, né? A pesquisa ela começou no empirismo mesmo, na observação, nas perguntas, no que eu ouvia. Eu ouvia as mulheres falando, nossa, eu não via a hora de chegar esse dia, quinta-feira. Ouvia elas falando, essa aula é maravilhosa, não queria ter que voltar para casa. E elas não estavam muito preocupadas com a questão física, né? Então existe até a possibilidade da gente trocar essa coisa da educação física para educação corporal, fazendo uma analogia mesmo. Porque o que elas estavam preocupadas ali é no cuidado com o corpo, né? E o corpo, como ele é afetado por várias dimensões, ele não é só o físico, eu ficava interessada em saber por que será que elas vêm aqui? O que elas vêm procurar aqui? Então, o câncer, apesar de... Essa, por exemplo, essa é uma referência de 2006, ela ainda é atual nos índices, né? Os índices de morbidade com câncer são altos. Essas fotografias ou desenhos e obras de arte que vão aparecer na apresentação, elas estão na minha dissertação, porque eu fui na Unicamp, conheci até o Turato, numa palestra, conheci Neil Orlando, que é quem trabalha com discurso, com análise do discurso no Brasil, né, com a linha francesa do Péchet. E essas fotos foi porque eu fui na biblioteca de arte da Unicamp e eu, por algum motivo, não sei se é porque eu sou da dança, né? Como eu aprecio muito essa coisa da arte, e eu tinha muito, queria levar muito essa coisa da imagem. Por que que a imagem, o símbolo, a simbologia do seio, né? O peito, e aí tem a coisa do feminino, eu queria dizer, bem que o nota de rodapé, o feminino que diz respeito à etimologia mesmo relacionada à mulher. Eu queria dizer por que aparece, né, que símbolo, que representatividade que tem esse seio e por que que essas mulheres são acometidas por questões tão profundas ao perder um ou os dois seios. E todas que estavam ali no grupo já haviam feito mastectomia. Na época, inclusive, algumas feito mastectomia radical, que hoje nem se usa muito. Então, todas elas tinham, de certa forma, essa ausência do corpo real, né, do corpo físico, do seio. Então, eu queria entender essa representatividade e eu saí colocando as fotos relacionadas, na verdade, à imagem do seio e fiz essa abordagem no texto. E aí eu fui buscar, em 2018, porque quando eu fui buscar lá era 2008, e vi que a estimativa mudou, mas mudou pouco, né? O de próstata, lá no INCA em 2018, para o biênio 2018-2019, aparece como o câncer que mais tem acometido, né, a população brasileira. Mas o câncer de mama aparece em segundo. E se a gente for olhar a estimativa, é muito alto isso. 59.700 casos novos de câncer de mama. Né? E para cada ano, é muita gente acometida com câncer. Então essa realidade ela não mudou muito. E em termos de região, ainda sobre a informação do INCA, a gente tem, sem considerar o tumor de pele, é o primeiro mais frequente nas mulheres nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, então entra na nossa região. E na região norte ele é o segundo tumor mais incidente. Então, né, a gente melhorou muito em termos de prognóstico, muito. Né? A morbidade, a mortalidade ela diminuiu, ela é reduzida. Mas ainda assim, várias mulheres
são acometidas todos os anos por esse câncer. Então, hoje é considerado ainda, embora o Maruyama diz lá em 2006, um problema de saúde pública. Né? Então, a gente tem aí uma doença que é extremamente ainda complexa em termos de a gente falta muita informação, inclusive isso é uma das discussões da dissertação. Existem muitos estigmas, né? E a discussão que eu vou trazer para vocês aqui hoje é em cima dos mitos. E ela é um processo de adoecimento muito complexo, né? Então quem já passou por isso pessoalmente ou passou na família sabe que é um processo de adoecimento bem complicado, né? Um adoecimento de toda a família, né? Então a gente tem uma questão profunda aí com relação ao câncer e especificamente ao câncer de mama, traz para a mulher alguns desdobramentos um pouco mais complicados. E aí, por que eu optei discutir sobre a mulher com câncer de mama? Como eu falei, por causa da relação com o projeto que eu atuei como voluntária. E aí, eu vou trazer para vocês, não sei se alguém vai se chocar, mas essas fotos eu acho que explicam um pouco da justificativa do projeto. E, por coincidência ou não, na minha banca também, além da minha orientadora, que tinha tido câncer de mama, uma das professoras, que é da Unicamp, que era da minha banca, também tinha tido câncer de mama e eu não sabia. E o professor, que é da banca, que é da UFJF, a mãe dele também tinha tido câncer de mama. E eu não sabia, eu fiquei sabendo disso na minha qualificação. E eu falei, nossa, é isso? Como assim, né? Altamente incidente. E essas pessoas estarem na minha banca foi extremamente assustador. Porque eu falei, e ao mesmo tempo, foi muito interessante. Porque eles olharam para a dissertação com olhos bem diferentes. Eles mesmos colocaram isso. A sensibilidade deles com relação ao texto foi outra. Né? Porque, em termos de escrita, cada pessoa aqui tem uma forma de escrever. Né? Ninguém aqui escreve igual. Se for falar do mesmo tema, ninguém vai escrever igual. E tem pessoas que são bem objetivas para escrever, não é o meu caso. E minha orientadora falava isso. Ela lia meus textos e falava, Fernande, a gente vai lendo, você tenta pegar a gente, essas metáforas, você é muito subjetiva. Eu falei, oh meu Deus, será que eu vou ter que ir para a literatura? Eu vou largar a educação física porque realmente eu não sei ser objetiva. E falando de um tema tão, né, perverso, mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade extrema, falei, como que eu vou não deixar essas mulheres falarem? Né? E eu não sabia também, nunca tinha ouvido falar de análise do discurso antes de estudar o mestrado. Quem me apresentou a análise do discurso foi minha orientadora que foi co-orientada pela Eni Orlandi, quando ela fez mestrado na Unicamp. E aí ela, né, me espetou, falou, você tem que ir para o Unicamp, você tem que conhecer a Eni e tal. Eu falei, nossa, mas quem sou eu para dar conta de falar de análise do discurso? Não, a gente vai usar a análise do discurso como suporte, né, para a análise dos dados. Você não é da letra, você não vai, infelizmente, poder usar com essa propriedade que as pessoas da linguística usam. Mas é interessante que você estude, que você conheça a Eni, que você conheça o trabalho dela. E essa relação com o objeto nasceu da relação com as mulheres. Né? Então essa troca, essa afetividade, até hoje eu tenho relação com elas, muitas já se foram, infelizmente, perdemos algumas no projeto, enquanto eu estava lá e outras se foram depois, mas a relação, a justificativa se deu pela relevância primária da aproximação com o objeto e por as justificativas também por entender que esse processo de adoecimento ele envolvia muitos aspectos. E especificamente o aspecto que me interessava eram os aspectos sociais. Né? E como essas mulheres viam os seus corpos, que agora eram novos corpos. Se é um novo corpo, é uma nova pessoa. É uma nova apropriação de mundo, é uma nova maneira de lidar com as pessoas. E o que me interessava eram essas relações.
né? Na época, como eu falei, havia limitação de literatura, que associa os 3 objetos ainda há, né? Atividade física, câncer e aspectos socioculturais, né? Porque eu sou da área da educação física, então a gente vai ver bastante coisa das outras áreas da saúde, até mais, claro, que é da educação física, que começou a entrar ali equipes multidisciplinar muito depois. Então a gente tem muito trabalho da enfermagem, né? Muito trabalho da medicina, da odontologia sobre câncer, mas a educação física, relacionando câncer, atividade física e aspectos socioculturais, havia pouca coisa. E a apropriação de conhecimentos relacionados ao corpo, à saúde e à doença, né? A relevância científica, né? Que contribuição científica que a gente poderia estar trazendo para que a ciência entendesse melhor esse adoecimento, mas sobre um olhar da educação física, sobre um olhar de uma prática corporal, né? E ecoando as vozes de pessoas que são afetadas por esse câncer, né? Então o discurso aí analisado, o corpo de análise eram os discursos das mulheres afetadas, né? Se a gente pudesse também, claro, fazer sobre o entorno, a gente achar muito mais coisa, mas o discurso a amostra pequena que eu fiz é coisa demais. Nossa, quando eu fui imprimir as falas, um calhamaço. Na minha qualificação, minha orientadora pediu para colocar no final, para a banca. Eu quero que você coloque todas as falas, as transcrições todas. Eu falei, na íntegra, tudo, porque a PAI era também analista do discurso, era da linguística. E ela queria que ela me ajudasse nesse sentido. E aí, alguns questionamentos a partir do contato com o grupo que fizeram com que a pesquisa, né, fosse ganhando corpo. Aquelas aulas poderiam contribuir para dar um novo sentido à vida daquelas mulheres? Será que a descoberta da doença atingiu a vida e como essa descoberta atingiu a vida e as relações das mesmas? Com a inserção do projeto, que era um projeto de apoio, houve mudança em relação ao enfrentamento da doença ao próprio corpo e nas relações interpessoais? O que estava relacionado às diferentes maneiras de se comportarem daquelas mulheres durante as aulas de dança? Claro, sendo pessoas diferentes, né? O que estava por trás? Né? E aí o discurso, a análise do discurso, ela é excelente para fazer essa apropriação, porque ela é uma estratégia metodológica que busca falar do dito, mas busca falar do não dito também. E busca falar das instituições, das formações discursivas, ou seja, o que está atrás. Quando eu falo, mas eu falo a partir de uma construção social, né? Quais as instituições que me formaram, que me moldam? A família, a igreja, né? Dentro da família, qual é o peso? A filha, o marido, e aí isso nos discursos foi bem forte. Então, o que move, o discurso ele é movimento, é fala em movimento, o que move essa fala? Então, o que aparece que não está implícito, né? Então, a gente tem essas perguntas e a análise do discurso, ela ajudaria nessa apropriação. Então, o objetivo é investigar os sentidos produzidos a partir da experiência de ser acometida por um câncer de mama. Porque a análise do discurso, o discurso ele fala de sentidos, de significados, os sentidos que são produzidos, né, nas diferentes formações discursivas dos sujeitos. A partir da experiência de ser acometida especificamente por um câncer, que era o câncer de mama. Os objetivos específicos são vários e estão relacionados à apresentação dos capítulos ou dos artigos. Os capítulos já foram feitos pensando em se tornarem artigos, né? Isso foi uma discordância minha e da minha orientadora, mas acabou que ficou assim, porque existia, e aí eu queria falar isso para vocês, se alguém tem interesse na análise do discurso, de estudar um pouco mais, eu voltei a estudar, inclusive, no ano passado, a análise do discurso, que é algo extremamente difícil, e a gente tem, sendo da educação física, eu tive bastante dificuldade em publicar os meus textos,
minha orientadora me falou isso quando ela falou, vai estudar mais discurso, mas eu já vou te avisando. O povo da educação física tem preconceito com a gente. Esse povo da área da saúde não quer saber de pesquisa quali. Eles ainda estão lá atrás. Eu falei, ai meu Deus. Ainda bem que eu não estou muito preocupada com esse de publicar. Tem que estar, Fernanda. Eu falei, tem que estar. Deixa eu era imatura ainda, eu não sabia. Mas tudo bem. Eu ainda não tinha passado no concurso, precisava de currículo. E aí eu falei, tá certo, tá certo. Aí eu obedeci, que eu sou ótima para obedecer, sou ótima disciplinada. E aí ela falou, não, vamos fazer, porque quando eu fui publicar, eu passei maus bocados, porque as pessoas realmente, quando vem que análise do discurso, olham com análise do discurso, povo de educação física fazendo análise do discurso, o que esse povo pensa, né? O que esse povo pensa que é? E aí eu falei, eu quero aprender esse negócio e vamos lá. E realmente, até hoje eu só publiquei um artigo. E foi na Unicamp, numa revista que é especialista em análise do discurso, não é da educação física. Né? E não tenho problema nenhum de falar isso, porque, gente, já com a maior humildade do mundo, mandei para uma revista da educação física e foi recusado. E aí, assim, 2 pareceres ótimos, mais um regaçando. Tudo bem, eu sei que eu não sou ninguém, não sou nem referência bibliográfica aí, mas desculpa, tá ruim, minha água de outra pessoa. Eu não sou nem referência bibliográfica, mas tudo bem. A sua sim, a sua também. E eu falei, tô nem aí com esse povo. Né, eu sei da importância, não do que o texto é lindo, que o texto é isso, não, com a maior humildade eu ouvi e também nunca mais mandei artigo nenhum para essa revista. Mas, inclusive agora eu estou querendo voltar a publicar um dos textos desse, me deu vontade de fazer isso. Rever a bibliografia e voltar a publicar, principalmente o artigo 3, que é o que eu vou apresentar para vocês. Que é Mito e Corpo, reflexões sobre o câncer de mama. Por questões de tempo, não dá para falar, né, gente, de tudo, e eu sei que o mais importante aqui é a questão da quali, né, da análise quali, como foi feito. Então eu vou falar muito rapidamente, só o objetivo de cada um, mas o que a gente vai discutir é Mito e Corpo, reflexões sobre o câncer de mama. O primeiro artigo, que é o que foi publicado, o único, coitado, que foi publicado, ele fala sobre atividade física. Então, o primeiro ele fala sobre o significado da atividade física para mulheres participantes de grupo de apoio. E aí o objetivo dele é apresentar o que elas pensavam sobre essa atividade, né, física, e aí no meu texto eu também uso esse física entre aspas mesmo, porque eu trato dessa questão que é uma apropriação que a educação física fez, principalmente a partir de 1980, né, com a crise de identidade da área, onde a gente passou a dialogar com as ciências humanas e sociais. E aí a educação, a gente começou a pensar na questão do corpo, né, que são os objetos da educação física, o corpo e o movimento. E a gente parou de estigmatizar também a educação física como área que trata apenas do físico, né, como organismo, que tem partes que são, que tem o biológico, mas que também tem o aspecto cultural e as outras dimensões envolvidas, né, afetiva, social. Então, e foi o que foi muito colocado, apresentado no discurso das mulheres, né? Então, assim, a dimensão que elas estavam menos preocupadas ao se apoiarem no projeto era a dimensão física. E isso foi bem interessante na análise do discurso. E aqui é uma foto também que está na dissertação, que foi de um livro da biblioteca da Unicamp, que se chama Mulheres Dançando. E aí a gente tem, mais uma vez, é muito cheio, né, na arte de fotos com mulheres com seios de fora, né? Então a gente vê a força. Eu achei muita. Se eu fosse colocar todas, minha tese ia ter só imagem. Minha dissertação ia ter só imagem. Mas cada uma mais bonita que a outra. Eu fiquei louca para escolher. Porque a biblioteca da Unicamp realmente ela é muito rica em termos de obras de arte. E aí, essa aí era uma... Primeiro porque falava da dança, né? Eu já falei, essa que tem. Mulheres dançando. E a coisa do seio, né? De fora. Ali não tem a genitália aparecendo, mas tem o seio, né? Tem a exposição dos seios. E aí eu queria mostrar essas imagens, essa força da representação da mama mesmo. O segundo, o corpo feminino e o câncer de mama, ele vai investigar como o corpo feminino é atingido pelas construções socioculturais.
E aí, basicamente nesse artigo, eu vou falar da identidade do que é ser mulher nos espaços públicos e privados e como que é ser mulher acometida por um câncer, mastectomizada nos espaços públicos e privados. Né? Se a gente que é mulher, acho que a maioria que está aqui hoje a gente sabe, né, das delimitações que o corpo feminino, enquanto sinônimo de corpo de mulher, passa, os arquétipos, as funções, os papéis sexuais e sociais que nós mulheres, né, somos muitas vezes, entre aspas, obrigadas a assumir, e a diferença que isso tem com uma mulher que não tem mais uma mama ou que não tem as duas mamas, como que isso se dá nos espaços que ela transita. Então essa é a discussão do capítulo 2. E girou muito em torno foi o próprio Dado que trouxe questões como o trabalho, né, a mulher e o trabalho, a questão que veio no capítulo 2 e no capítulo 3 muito forte, a representação da mama, né, o que ela significa para essas mulheres, e outras questões que envolviam o discurso. Antes de falar do capítulo 3, eu vou entrar na metodologia rapidamente, só para a gente poder entender melhor na hora da análise lá, do pedacinho que eu trouxe dos recortes, para a gente poder entender melhor. E também porque todos os 3 artigos, nos 3 artigos foi utilizada a análise do discurso como metodologia de análise dos dados, né, como estratégia. A pesquisa, ela é uma pesquisa descritiva de natureza quali, como eu disse, nasceu do empirismo, então ela é empírica porque ela foi da minha observação mesmo, né? Eu olhando, eu ouvindo, escutando, vendo, conversando e aí trocando, né? E construindo uma relação de afeto com essas mulheres. E ela é uma pesquisa qualitativa, né? A natureza dela é quali, e o suporte metodológico e análise do discurso que eu usei como estratégia para analisar os dados. A Orlandi, que é a principal referência no texto para análise do discurso, né, existe também a vertente americana, mas eu estudei a Orlandi, e a Orlandi foi para a França e estudou na vertente do Pechet, né, do Michel Pechet. E aí ela vai colocar as obras dela, as que eu pude ler, estudar, ela vai colocar diversas questões que são importantes para a gente entender em termos teóricos, antes mesmo de usar da forma como eu usei, como estratégia apenas como análise, né, para analisar os dados que eu coletei. Mas ainda assim ela precisa entender o que essa protagonista, que é a Eni, que trouxe essa linha para o Brasil, e ela é muito reconhecida, né, até fora, e ela que vai colocar questões que antes de fazer essa análise eu precisava compreender. Por exemplo, que no discurso o sujeito fala, mas na fala, né, que a fala é linguagem, ele não fala apenas de palavras, não são palavras soltas ali. Né? Então, o que a Orlandi vai colocar é que o que o sujeito diz tem relação com o lugar de onde o sujeito vem. Né? Então, ele fala a partir de, então ele fala a partir de um lugar, com as condições de produção do seu discurso. Como que esse discurso que eu, sujeito, qualquer um de nós, fala, em que condições esse discurso foi produzido? A partir de quem? Por que eu falo isso e não aquilo? Por que eu falo dessa forma e não de outra? Né? Porque nós, por exemplo, não é que a gente tem tripla, quádrupla, quíntupla personalidade, não. Por que eu, por exemplo, se eu estou aqui apresentando um trabalho, eu tenho um discurso, uma forma de discursar, ou quando eu estou no domingo lá com a minha família, o discurso, ele se apropria de outras, né, de outras condições de produção. Então, por quê? Porque existe ali um contexto dado. Esse contexto é um outro contexto. Então, o que Eni quer dizer é que, conforme os contextos, né, o que eu digo tem relação com este contexto, mas também tem relação com outros contextos que ela chama de memória discursiva. Né? O que eu fui, o que eu sou,
tem relação com várias outras coisas que me construíram enquanto sujeito. Então, a dinâmica de interação, o que eu, enquanto sujeito, qual é a interação que eu estabeleço com os espaços sociais nos quais eu convivo. Né? Então, todo mundo aqui tem uma forma também particular, individual, né? De lidar com as pessoas e também uma forma de interagir com o mundo, nos espaços com os quais vocês transitam, nos quais vocês transitam. Então, essa é uma diferença que também particulariza o sujeito, né? O seu discurso. Então, ele vai dizer que a gente não pode olhar para o discurso apenas com palavra. Não é ali só a língua, é a língua fazendo sentido, né? E aí, nesse sentido, tem várias questões. E aí ela coloca pra gente, quando eu penso no que a fala, o dito, ele tem relação com esse monte de questões, com o contexto, com o lugar de onde eu falo, eu posso fazer alguns questionamentos quando eu trato da análise do enunciado. Quem é a pessoa que fala? Então é importante, por isso que a pesquisa Qualy, ela não está se importando se você vai entrevistar 365 pessoas. Né? O número é importante, mas o número não é mais significativo do que a qualidade do que se fala. Né? Então, se eu entrevistei 3, 4, 5, mas levando em consideração a análise do discurso, eu tenho que compreender quem é essa pessoa que é o meu interlocutor, que está falando para mim. Porque o que ela está falando tem relação com quem ela é. Né? Então, quem é essa pessoa? De onde ela fala? Ela partiu de onde para falar isso? Não é assim. Ela organizou naquela hora o que ela vai falar. Até no próprio discurso a gente vê que em alguns momentos parece que a pessoa quer falar uma coisa, mas ela fala outra. Até porque ela é falsa, não é nada disso. Né? Porque ela está constituída de algo que vai além daquele momento. Então, com quem essa pessoa fala? Ela está falando comigo, mas talvez se ela estivesse conversando com o marido, com a médica, que foi uma das coisas que a gente viu, inclusive nas entrevistas, uma questão que ela confidenciou a mim, que ela falou, nunca falei isso nem para minha médica, que faz acompanhamento, mas vou falar para você. Talvez um dia eu sento com ela e conto sobre isso, mas foi uma questão sobre a sexualidade, né, que ela havia perdido, no capítulo 2 dessa discussão, a libido. E aí ela tinha vergonha de falar isso para a médica e tinha vergonha de falar para a coordenadora. Mas aí só tava nós duas, ela foi falou, vou confidenciar para você. Que depois do tratamento eu não tenho mais libido, eu não tenho desejo sexual. E aí ela falou, eu não sei, sabe, não tive vontade de falar, quem sabe um dia eu falo, mas eu queria até ter vontade, no discurso ela fala, mas eu não tenho. Não sei se isso é por causa do medicamento, de que é, mas ela teve uma certa resistência de falar sobre isso. E aí, com quem ela fala, também tem relação com o discurso que ela vai se apropriar. Né? Ou do que ela não vai dizer, mas que está dito. Né? O que ela fala tem significado. Por que ela fala? Por que ela fala daquela forma? Por que ela fala isso, como eu falei, não aquilo? Né? Então, por que as pessoas, quando se apropriam da mesma pergunta, do mesmo questionamento, quando ouvem, elas respondem de formas diferentes e, às vezes, extremamente iguais, mas que é uma das noções que foi usada para analisar o discurso, com formas dizendo a mesma coisa de outra forma, que é o que a gente chama de metáfora na análise do discurso, que a gente vai ver agora. Então, a metodologia para analisar o corpus, que é os discursos dessas mulheres, no caso 6, vou mostrar para vocês aqui agora, o procedimento analítico ele buscou fazer o quê? Observar por todas as entrevistas transcritas, é muito importante que, eu pelo menos penso isso, sei que hoje tem programas que fazem transcrições. Para mim, principalmente sendo pesquisa Qualy, foi extremamente importante que eu fizesse as transcrições. Não outra pessoa, não um programa, porque é a coisa do discurso. A minha memória, era muito importante que eu recuperasse durante a transcrição o que essas mulheres tinham dito e pensar de novo sobre isso, na minha perspectiva de pesquisadora. Então, para mim foi extremamente importante que eu fizesse todas as transcrições das 6 entrevistas
na íntegra e depois tivesse com isso tudo, né, esse corpus, coisa demais, mas que tem que encarar, né, que a pesquisa quali, ela é extremamente difícil de fazer, é algo difícil, embora às vezes não se pense isso, não se valorize isso, mas é difícil sim de fazer. Né? Então é ali o discurso do interlocutor, o discurso do pesquisador e outros discursos que estão envolvidos por trás desses dois protagonistas. Então o que a gente, na hora da análise, procurou observar? As regularidades enunciativas, ou seja, o que era recorrente nos enunciados, no discurso. O que depois à frente a gente vai ver que tem um nome, né, que a Eni Orlandi dá. E os deslizamentos, que é o que ele chama de metáfora. Então, as regularidades enunciativas é o que ele chama de paráfrase. E os deslizamentos metafóricos é o que ela vai dizer que é a metáfora. E a gente vai entender melhor isso. No discurso das mulheres acometidas pelo câncer. Identificando posteriormente quais formações discursivas estariam presentes nesses discursos. A partir dessa estratégia, nos foi possível identificar algumas pistas deixadas pelos sujeitos e, consequentemente, os sentidos produzidos ali. Né? E aí, tem as duas noções fundamentais, que é a regularidade, sendo chamada de paráfrase, onde o que seria essa paráfrase? É o retorno aos mesmos espaços de dizer, ou seja, você diz e diz de novo. Aquilo é tão marcante na sua memória discursiva que você tende a repetir. E a repetição não é mera repetição, ela tem um sentido. Se você falou de novo, ela já traz um novo sentido. Falou de novo, mais alguma coisa que você está querendo dizer para mim. Né? Então a repetição ela é super importante na análise do discurso. A recorrência, ela não é mera acaso. Ela vem devido a essa memória discursiva. E a metáfora, que é muito interessante, né, é a mesma coisa do que a gente aprende no português mesmo. A metáfora é a substituição contextual. É você substituir uma palavra por outra. Você está querendo dizer o que você já disse, mas de uma outra forma. Então, essas duas noções elas estão muito interligadas. A recorrência e o deslizamento metafórico. Ou seja, eu vou dizer para você novamente, mas eu vou dizer de uma outra maneira. Porque aquilo é importante que eu diga. Então, eu quero repetir, eu preciso dizer para você de novo que isso é importante para mim. Que o fato de estar no projeto foi importante, que o fato da minha família ter ou não apoiado foi importante. E no discurso elas vão retomando e não é cansativo, porque realmente é metafórico. O tempo inteiro elas falam de várias coisas que já foram ditas de outra maneira. E quando a gente vai analisar, a gente percebe isso. E aqui é só um esquema. A seta ficou em cima, não sei porquê. Não tava. Isso aqui é só um esqueminha só pra gente perceber que ali é como se fossem as palavras. Né? Então, as palavras A, B, C, D, como se fosse um discurso, uma frase. A paráfrase é o que se mantém. Então, se a gente for olhar para cada um daqueles ali, alguma coisa se mantém em um ou em outro. Né? E não em todos, mas se mantém. Olha lá o C, depois o B sai, o C continua, o D continua, embaixo já tem uma outra formação. E a metáfora, que é esse deslizamento, ou seja, quando eu faço A, B, C, que é uma forma de eu dizer a coisa, e eu falo X, B, C, D, eu estou mantendo, eu estou recorrendo de novo, mas eu estou dizendo de outra forma. Só um esqueminha, só para a gente tentar compreender que às vezes a frase, o que eu digo, né, o discurso ali, ele está repleto de coisas que estão explícitas e algumas coisas elas estão nas entrelinhas, né? Então às vezes a entrevista, não para todos os estudos, mas no caso dessa entrevista, foi muito importante que o roteiro fosse semi-estruturado. Por quê? O discurso, ele é altamente... deixa pistas o tempo inteiro. Então, as mulheres, por mais que às vezes elas tentam recuar ou esconder e falar, não, mas... Ou então pedem pra gente confirmar o que elas falam, não é, né? O que eu tô falando tá certo, né? Então, assim, essas pistas que elas vão deixando, a gente
gente tem que ter a sensibilidade de captar e falar, não, peraí, ela tá me dando uma pista para eu perguntar mais alguma coisa. Se ela tá me dando a pista e tá me abrindo espaço, eu posso ir mais. Eu não preciso ficar presa a um roteiro estruturado. Né? Quando eu tenho um roteiro semi, eu tenho essa possibilidade de ir mais. E nesse caso, referindo a esta temática, era muito importante que isso tenha a ver com a pesquisa, claro, né? Com as escolhas de cada um. Não é feito, gente, de forma quantitativa, como algumas estratégias da análise do conteúdo, por exemplo, que eu não conheço com profundidade, mas há uma equiparação muito entre a análise do discurso e a análise de conteúdo. O quantitativo não é levado em consideração, não, tá? Mas eu só queria trazer para vocês, de uma forma geral, algumas questões que foram bem frequentes nos discursos. Por exemplo, esses verbos que apareceram muito nos discursos verbais, né? Aí, esses verbos poder, conviver, mudar, ter, fazer, gostar, falar, sentir, foi, querer, saber, conseguir, viver, morrer, precisar, ficar, achar e começar. Esses verbos, eles foram bastante recorrentes nos discursos. E aí, depois a gente vai perceber que, com relação aos dados, né, as categorias que elas foram lançando, algumas questões que foram sendo colocadas, a gente vai perceber o significado de cada um deles. Né? Então, por exemplo, a questão da morte, né, a iminência de morrer, a consciência da morte que o adoecimento de câncer traz. Né? Então, isso é muito forte na fala. Nessa coisa da mudança, né, é muito forte também. A questão do próprio projeto, que é as relações de convivência, de apoio, de se sentir acolhida, pertencida, né, o sentimento de pertencimento que elas associavam quando estavam juntas. E alguns substantivos também muito frequentes no discurso delas. E aí, desses substantivos a gente pode perceber o quanto os discursos das instituições, várias elas, né, que nos formam, têm poder. Por exemplo, vida, Deus, cirurgia, doença, coisa, gente, casa, cabelo, problema, médico, discurso médico é fortíssimo, câncer, amigo, pessoa, tudo, mundo, grupo, tratamento, mãe, dor, medo, marido, exame e saúde. A questão da mãe aí era a questão da função delas mesmo enquanto mãe. Não era se referindo às vezes tinha situações em que algumas tinham perdido parentes, né, com câncer, ou alguns inclusive perdido a mãe, tinham um histórico familiar de câncer de mama, mas a questão mais forte era a questão delas enquanto mães. E aí, como que ia ficar agora essa situação? Eu mãe, eu esposa, eu mulher com câncer de mama, né? Então, isso era bem forte também, só pra gente entender. Aí, a amostra foram 6 mulheres já diagnosticadas com câncer de mama, mastectomizadas e participantes de grupo de apoio há pelo menos 2 anos. Então, esse foi o critério de inclusão. Tinha que estar no grupo há mais tempo. A idade das mulheres que estavam no grupo comigo era de 44 a 80. Mas a idade das mulheres que foram entrevistadas era de 44 a 60 anos, 66 anos. A entrevista semi-estruturada foi o instrumento, né, de análise, contendo questões, primeiro, de um perfil, a gente montou um perfil de cada um perfil pessoal, de o que elas faziam, profissão, idade, várias questões familiares, condição econômica, e depois 9 questões abertas, né, que tentaram permear algumas dessas questões são colocadas nos artigos. E aí o comitê de ética... Ui, meu Deus, o que eu fiz? Desculpa, gente. Apertei o de cima. Aí essa é a foto que abre o 3º capítulo, o artigo 3, que se chama A Virgem e o Menino à frente de um guarda-fogo. Olha o seio lá, né? Ela segurando, muito bonita essa foto. Segurando a auréola do seio. E a cara feliz, né, da criança? Vai mamar, dá alegria mamar, né? Eu não sou mãe, mas fui filha, sou filha, é delícia, né? Senti o cheiro, tô no céu, senti o cheiro do peito e sabe, oh meu Deus, toda hora eu tô apertando bem, minha nossa senhora, tô tola. Só pessoa tola, né, gente? Pessoa boa. E aqui, o que
que o objetivo do... Agora que a gente vai entrar no artigo... O terceiro artigo, que é o mito e corpo, reflexões sobre o câncer de mama, qual que era o objetivo dele? Identificar os principais, né? Alguns, porque são muitos. Alguns mitos, e aí, claro, relacionado àquele contexto, aquelas mulheres, quais mitos que estavam relacionados ao câncer, especificamente o câncer de mama, reconhecendo como isso se dá no contexto do corpo feminino acometido pelo câncer de mama. São vários, nós mesmos sabemos, né? A gente é rodeado de questões muito estigmatizantes sobre o câncer. Ainda existe muito preconceito, desinformação, né? Existe uma ideia ainda, várias ideias, até você falava, gente, não é possível. E algumas colocaram no discurso. Tem gente que acha que câncer pega, né? Umas coisas assim, bem, você fala, meu Deus do céu, como pode? Né? E aí, essa coisa de que as mulheres elas foram trazendo que, após esse acometimento, no entorno, foi perceptível o quanto que as pessoas e elas mesmas desconheciam a própria doença. Né? E aí a gente tem uma citação de Ávila que vai colocar como, e eu estudei o Joseph Campbell e alguns outros autores, que é o poder do mito. Né? A gente sabe que o mito tem um poder que ele perpassa tempos históricos, não é só lá na mitologia grega, africana. O mito está aqui, no nosso dia a dia, né? Então, a Ávila vai destacar que a mitologia, ela funciona como interpretação da realidade. É uma forma de se interpretar a realidade, né? Se constituindo numa fonte inesgotável de parábolas, de representações, afetos, atos e formas de vinculação que alimentam incessantemente nossa imaginação. E o que acontece? O mito, ele está, de certa forma, incorporado aos nossos cotidianos, né? Então, para Barros, o corpo é constantemente transformado pela realidade mítica, porque é o corpo que apreende e que transfere isso, né, socialmente para o trabalho. Então, o corpo é que faz essa apreensão, né, das ideias mitológicas, da mentalidade mitológica. E, portanto, sua realidade é moldada por essa mesma mentalidade mítica. Mesmo que inconsciente, muitos de nós às vezes nem percebemos, a gente reproduz esses mitos. Né? Então, algumas vezes o mito nos atinge e molda nossos pensamentos. Por quê? Porque existe uma característica forte no mito, que é a questão da perpetuação. Um passa para o outro, um fala para o outro. Ah, mas será que existe até coisa na internet que fala assim, mito sobre? Né? A gente acha mito sobre tudo. Aí você vai procurar lá, tem coisa que você fala, gente, até isso as pessoas discutem, perguntam. Né? Então, o Campbell vai dizer que mais que ordenar a existência, esse mito ele serve quando você desconhece algo. Ele é fácil de ser perpetuado porque ela é uma via de lidar com o desconhecido. Né? Então, o mítico ele é uma forma da gente lidar com o que a gente não conhece. Então, aí aqui a gente vai pro finalmente, que é os 10 minutos que faltam. Como eu disse, a análise de discussão, que é o mais importante. Aqui, uma categoria que a partir do discurso foi muito presente, algo que foi bem recorrente, foi a questão do caráter punitivo individual que a doença do câncer traz. No discurso delas, isso era muito recorrente. É a questão de que a doença é algo para mim. É individual, é meu. Eu tenho que cuidar. Foi porque eu fiz alguma coisa, eu mereço. Esse caráter punitivo ele foi muito recorrente, né, no enunciado. Muito, muito mesmo. Às vezes, tinha a questão até de algumas passarem por aquele primeiro momento. Quando você fica sabendo da doença, o que você faz? Não acredita. Né? Então, muitas se perguntaram, por que eu? Por que comigo? Então, existe uma coisa de, ainda essa ideia mitológica de que estão te entregando, te castigando porque você fez algo. Então, o mito, principalmente com relação ao câncer de mama, as mulheres têm essa característica de achar que não, é o momento de eu fazer uma mudança, de eu reagir sobre alguma coisa. Então, existe, e aí tem a Susan Sontag, né, que diz que o corpo com câncer passa por um processo de mitificação, ou seja,
Existe uma mitologia do câncer e com ela uma variedade de crenças e fantasias. O câncer é uma doença que ataca de maneira punitiva cada pessoa individualmente, no pensamento de quem pensa, né, de quem tem essa ideia mitológica. Então ali o discurso de duas mulheres. E aí o que está marcado em amarelo, para a gente poder tentar perceber o que eu falei da paráfrase e da metáfora. Eu acho que foi uma experiência, sabe, que eu tinha que passar. Tinha que passar. Não é uma coisa que é minha, que era pra mim. Olha que eu mesma que tinha que resolver a vida. Não podia falar, toma conta pra mim. Não, aconteceu comigo, eu tenho que resolver. Olha lá a paráfrase, por exemplo. Ela fala do resolver pra mim o tempo inteiro, que é meu, que eu que tenho que cuidar, resolver a vida, resolver de novo. Né? E aqui é só um recorte. Se eu pegasse toda a fala, a gente ia ver que as paráfrases e as metáforas elas se repetem o tempo inteiro. Eu tinha que passar. Aí a gente vê uma outra forma de dizer o mesmo na fala da outra mulher. O que a gente tem que passar. Pra mim foi assim, fiquei apavorada, mas depois eu vi que não veio só pra mim, né? Veio pra muitos. Que é uma coisa que não depende da gente. Olha o discurso religioso. É Deus mesmo que sabe que a gente tem que passar. Olha a formação discursiva lá. Sou eu dizendo porque existe alguém que diz antes de mim. Né? Então, o Deus, a palavra que eu destaquei lá, aparece muitas vezes, praticamente em todas as perguntas a gente vai ver Deus, e pelo menos a maioria das falas. A mama e sua representação é que o deslocamento dos sujeitos e seus lugares sociais para as suas posições no discurso. Nós vamos entender melhor isso. Como assim? Que é a fala de uma mulher que fala que ela ficou muito desesperada quando recebeu o diagnóstico do câncer. Aí tem um destaque para algumas palavrinhas. Meu marido falava, o marido tem mais de uma vez, meu marido falava, não, vamos ver com o médico, não, vamos fazer recompor a mama e tal. Mas aí eu fui deixando, porque eu tinha medo. Eu ficava morrendo de medo de fazer outra cirurgia. Fui deixando, até quando meu marido morreu. E aí, na continuidade da fala dela, ela fala que ela desistiu de fazer a recomposição mamária depois que o marido morreu. Ou seja, o que mais preocupava ela de ter a ausência do seio era o fato das questões ligadas à sexualidade, né? A relação entre marido e esposa. Mas depois que o marido morreu, pra quê? O resto da fala dela é exatamente isso. Pra que eu vou mexer com isso? Libertou. Libertou, matou o homem. Libertou da representação que o seio tem enquanto relação, não só com a amamentação, com gerar um filho, mas a relação que o seio tem com a sexualidade, né? Com a libido. Então, imagina o marido vê-la naquela foto que a gente viu lá. Imagina o que é para a mulher. Tinha seus 2 seios, de repente, tirar a roupa, né? Não ter uma relação sexual completa, às vezes nem tirava, porque ficava de blusa, né? Vou transar e mostrar esses peitos sem peito? Como assim? Né? Eu não vou me mostrar desse jeito pro meu marido. Quer dizer, o marido dela, ela não podia se mostrar mais como ela era. Porque ela era aquela agora, aquele corpo, aquele novo corpo. E a maioria delas não tinham condição financeira de fazer a recomposição mamária. Só 2 lá tinham condições financeiras, o resto nenhuma tinha condição de fazer a recomposição. Depois o SUS passou a fazer. Só que, inclusive, várias já morreram sem fazer, muitas tinham medo porque não queriam passar pela cirurgia de novo. E tem a questão de outra formação discursiva que a gente vê aí. Como que o que está, né, me formando, então, por exemplo, ela está falando do marido. Né? Tanto que isso é forte, não sou só eu. Né? Tem essa outra questão aqui colocada, tem o outro. Então, o deslocamento dos sujeitos de um lugar social para as suas posições no discurso. O que seria isso? A posição eu, mulher, acometida por um câncer, para uma posição sujeito, eu, mulher, esposa. Esses deslocamentos que o tempo inteiro a gente tem que passar, né? Que são várias posições sujeitos que a gente ocupa. Chorei demais, eu entrei em desespero. Quando o médico me falou que eu tinha que eu ia tirar a mama toda, eu entrei, você precisa de ver. Então aqui, olha lá as paráfrases e as metáforas. Eu fiquei assim, muito desesperada. Fiquei assim, meu marido de novo, falava. Não, depois você faz, vamos ver com o médico. Olha lá, é o final da fala que eu falei pra vocês. Não, vamos fazer recompor a mama e tal. Aqui eu peguei a fala da mesma pessoa para vocês perceberem que tanto na própria fala há essas paráfrases e deslizamentos metafóricos, como que a gente pode analisar também quando eu tenho as falas de todos.
como também tem as incidências, as recorrências, né, enunciativas nas falas. Então, a questão de dizer de outra forma a mesma coisa, ou de repetir o desespero, o pânico, né, a tristeza de ter o medo de ter que fazer uma cirurgia nova. Cantinelli traz a relação da mama com o seio feminino, destacando que o seu acometimento expõe as pacientes a uma série de questões. O seu posicionamento como mulher, atraente feminina, ou a mãe que amamenta, né? E outras questões ligadas. Embora, gente, no discurso, está acabando, o discurso delas, principalmente no capítulo 2, de algumas, por exemplo, era mais difícil lidar com a falta de mobilidade do braço do que com a falta do seio. Porque o braço trazia a inutilidade dela enquanto sujeito, né, que contribui socialmente, com o financeiro da família, do que a falta do seio. Então essa questão da mulher e o trabalho, ela ficou também muito, em alguns discursos, mais forte que a questão do seio. Aquela doença. Muitos de nós passam por isso e acredito que muitos de vocês também já se pegaram numa situação que aconteceu comigo quando eu entrei no projeto. Eu não sabia se eu podia falar com elas do jeito assim, livremente, abertamente. Você teve câncer. Porque essa palavra, ela é coberta de estigma. Muitas pessoas não gostam de pronunciar essa palavra, tem medo da palavra câncer. Então veio o tal do CA, não foi à toa, né? CA de mama, CA de tudo. Aí elas mesmas se pegaram muitas vezes falando, porque por desconhecimento e também porque pronunciar a palavra é como se trouxesse a palavra viva, a doença viva na minha frente. Nossa, eu não vou falar isso. Então, muitos discursos têm a coisa, aquilo, aquela doença. O câncer, poucas se apropriam da palavra câncer com autonomia e falam igual a última ali. Uma coisa que tem gente que esconde que teve um câncer. Eu faço questão de falar, eu tive um câncer de mama, sabe? Agora, a maioria, elas substituem, que é a metáfora, né? Substitui por outra palavra para não pronunciar câncer, porque traz um negócio. Falar câncer, ai meu Deus, é quase um castigo. Né? Eu estou trazendo, como se eu estivesse mostrando para todo mundo que eu tenho esse estigma de ser uma portadora de câncer de mama. Aí, quando eu descobri aquilo, eu já fui para o posto de saúde, aí conversei com a menina olhou, fez o exame e falou, parece mesmo. Achou assim, Deus, ó Deus de novo, já tinha tirado a avó dela, que ela gostava tanto, e agora eu com essa doença. E aí, essa que fala, se referindo a outras pessoas, tem gente que esconde. Né? Ela falava, mas tem gente que esconde. Olha as recorrências, né? Segundo Almeida, no câncer de mama, a possibilidade de recorrência se apresenta como uma das diferentes situações de ameaça, sendo possível dizer que a mulher mastectomizada processará essa possibilidade a partir da forma como esse fenômeno se apresenta na vida social e da interpretação que faz do mesmo. E é muito importante que a rede de apoio, não só um projeto de apoio, mas a rede, não, em torno dessa mulher, seja muito forte e esteja interagindo com esse processo de adoecimento. Porque aconteceu muitas vezes de algumas dessas mulheres, por exemplo, serem abandonadas pelos maridos quando se descobria que elas estavam com câncer de mama. Né? Algumas foram abandonadas, outras não tinham ninguém, moravam sozinhas, eram elas por elas mesmas. Então tem essa coisa do tanto que a rede de apoio, ela tem que estar, né, junto com a pessoa adoecida, porque algumas pessoas suportam bem, outras não suportam, né? Então elas passam por várias questões com relação a família, por exemplo. A recorrência, eu ficava com medo, será que está voltando? Graças a Deus até hoje nem terminou a frase. Para eu falar, não está voltando, não voltou. Agora a gente sempre vive aquele medo do câncer voltar. A gente tenta ludibriar a gente mesmo. Não, eu tô ótima, não vai acontecer nada. Então, muito recorrente essa coisa a palavra medo, ela aparece muito. Né? Então, isso é um fator bem presente no adoecimento de câncer, que é o medo da recidiva. Né? Então, assim, principalmente que os casos de recidiva em câncer de mama são grandes. E lá no grupo a gente tinha muitas que voltavam com câncer no osso, câncer no pulmão. Né? Então, assim, várias delas tinham recidiva. E quando uma tinha, abalava todo o grupo. Né? Então, elas já começavam a pensar, será que o meu vai voltar? Os sentimentos sobre o mal são projetados numa doença. E a doença, tão enriquecida de sentidos, é projetada sobre o mundo. Por que isso? Porque a imagem do doente de câncer é uma imagem também muito estigmatizada por nós, né? Principalmente no ano de 2008, 2007,
essas mulheres já olhavam o adoecimento de câncer, já se via na cama, mortas, né? Essa consciência da morte vinha e elas já achavam que o doente de câncer é o estigma de uma pessoa magra, cadavérica, que não dá conta de fazer nada, né? Não pode exercitar, não tem condição de fazer nenhuma atividade no seu cotidiano. Existem as limitações, claro, mas o estigma da doença era muito associado ao estigma de quase morte, né? Elas tinham essa relação com a quase morte, que eu não vou ler porque não vai dar tempo. Imagem do doente de câncer, ali tem algumas recorrências também, mas é interessante essa fala, porque ela diz que quando ela começava a conversar com as pessoas depois que ela descobriu o câncer, as pessoas perguntavam, mas não foi maligno, né? Aí ela, o câncer é maligno. Como assim? Né? Então assim, porque as pessoas não queriam admitir e não queriam dizer sobre. Né? Então é muito interessante, porque aí reafirma. Qual nódulo? É mesmo? Então você tá ótima. Por quê? Porque a ideia de que você chegar a mulher é ótima, mas como assim? Você teve câncer? Você tem pé. Né? Você tá falando, é como se a pessoa não tivesse condição mais de viver. Então existe esse estigma do adoecimento como fim da vida. E ali também a mesma coisa, ó Deus de novo lá, gente, meu Deus do céu, uma coisa de outro mundo. Que ela achava que as pessoas falavam assim, gente, eu pensava que adoecer de câncer era uma coisa assim, tão horrível, tipo assim, meu Deus do céu, uma coisa do outro mundo. Né? Tá acabando, tá, gente? É o último. Esse que eu já falei, não vou falar pra vocês. Consciência da morte. Morte também, vocês viram lá nos substantivos, aparece o tempo inteiro. Então elas, por mais que algumas também, a outra até assumiu, a gente tenta ludibriar, dizer que não tá com medo, mas a gente tá. A gente vive com o que os autores, né, e Sontag fala da questão do domínio do medo, né, o domínio da incerteza. Ele tá o tempo inteiro permeando essas mulheres. Então pensa na morte, claro que depois não. Consultei, vi que era uma coisa menor, vi que era normal. Ô mãe, a senhora fala as coisas assim com a maior naturalidade, mãe? É câncer, mãe. Se a senhora morrer, mãe, olha o tanto de vezes que apareceu a palavra mãe. Mãe, né? Se eu perder minha mãe. Achou assim, Deus já tinha tirado a avó dela, que foi aquele que a gente viu lá atrás, que ela gostava tanto, e agora eu com essa doença. Agora a gente está analisando outro fator. Como se diz, ela já teve medo de me perder. Então o medo de perder, o medo de morrer, né? O medo de ficar inútil, todos esses são... E aqui, gente, só para finalizar, questões que foram mais fortes nesse artigo, tá? Que foram o desconhecimento que reforçam os estigmas, o discurso religioso, né? Caráter punitivo da doença, a recorrência como esse domínio, como eu falei, da certeza que permeia o tempo inteiro os discursos, e conhecimentos em busca da desmistificação, que é o que acontecia muito sobre a apropriação do discurso médico, sobre a própria relação com o projeto, de conversar com os coordenadores, de conversar com as professoras, que eu não era a única, de conversar entre elas mesmo, né? Conversar, saber que uma já tinha superado. Então essa é a questão de buscando quebrar esses estigmas que elas mesmas sabiam que elas traziam, né? Com relação ao câncer. Eu nunca paro de aprender porque são muitas as posições sujeitas ainda incompletas. Eu coloquei isso nas considerações finais porque é o que Eni Oblante vai dizer muito. O discurso ele é incompleto. Então, nessa fala, nesse discurso que eu tenho aqui, nesses recortes, não tenho a completude do que é o sujeito. Então, assim como os discursos são incompletos, também somos nós sujeitos, somos incompletos. Né? Nossos discursos trazem, mas eles não trazem tudo de nós. Não conseguem. Né? Nós somos uma complexidade de coisas, de dimensões. Então, a gente está sempre aprendendo. E a gente circula, todos nós, em diferentes posições sujeitos, o tempo inteiro. Né? E isso traz aflições bem diferentes e particulares sobre nosso cotidiano, nossa vida, as relações que a gente faz e o mundo que a gente vive. Então é isso. Obrigada. Fernanda, muito obrigada. Desculpa falar demais. Não, imagina. Dá pra gente escutar sobre o seu trabalho assim, durante muito tempo. Muito bacana o que você fez e assim, a forma leve de se falar, né, de uma questão tão importante, né, e assim,
A gente percebe, né, a atualidade do tema, né? Bia e eu estamos agora trabalhando, né, um projeto com câncer, né, com pessoas na associação presente e ainda, né, na cidade, né, no entorno da região de Montes Claros, e a gente percebe realmente assim, ainda, né, uma lacuna, né, de escuta mesmo, né, dessa escuta qualitativa, dessa escuta, né, apurada, né, desses discursos. A gente tem, né, no nosso meio, do nosso lado, igual você disse, né, acabou que você chegou no orientadora que tinha tido, a professora da banca, então a gente percebe realmente que é possível a gente conversar com pessoas que estão próximas de nós mesmos, né, então é um assunto premente de ser visto. Eu queria abrir um pouco, né, para vocês, para quem quiser fazer alguma pergunta para a Fernanda. Primeiramente gostaria de parabenizar a Fernanda pela apresentação, joia. Excelente, muito tranquilo para falar de um assunto, né, como você falou, tem tanto peso, tanto estigma social. No início você comentou que parece que foi a sua dissertação que teve pouca mudança em relação ao que você propôs. Eu queria só que você comentasse então pra gente sobre essa questão. Você vem da área da educação física e propõe, ou talvez foi acordado com sua orientadora, ou foi de alguma forma assim, fazer análise do discurso. Como que foi esse processo? Como você chegou até esse ponto? Porque, na verdade, a análise do discurso, como ela é só uma estratégia para analisar os dados, né, ela não dizia respeito ao TBC. O projeto inicial era muito específico com relação ao trabalho que eu desenvolvi lá, de dança. E que eu fui para a educação física por causa da dança, né? Só que o projeto estava meio que assim, eu ia pegar demais, porque eu não tinha bibliografia nenhuma para falar sobre. Eu ia ter que construir tudo. Porque a metodologia, o que eu fiz lá, os meus planos de aula, foi uma coisa para analisar muito como que essas aulas de dança chegavam nessas mulheres, o que elas pensavam sobre seus novos corpos com relação às aulas, essa expressão, né, livre expressão nas aulas. A gente trabalhava com músicas que diziam sobre alguns temas ligados ao processo de adoecimento, e aí eu deixava elas quase como dança terapia, mas a dança terapia é muito polêmica e existe pouquíssima bibliografia. Internacional não, muita coisa, mas no Brasil existe pouquíssima coisa. A Fux, que trabalha, que não é nem brasileira, né? E aí eu falei, pra que eu vou mexer com isso? Não botei. E minha orientadora tirou da minha cabeça que não ia dar. E aí a gente resolveu falar da prática corporal, dança, mas enquanto atividade física, tanto que é o primeiro artigo, né? Porque eu sou da educação física, então eu tinha que falar de atividade física. Mas mesmo nessa proposta de falar da atividade física, que era um trabalho ali, que era uma prática corporal, a dança, embora ela seja arte, ela é uma linguagem, né, não verbal, ela também tem outras apropriações, né? Trabalham várias questões que estão envolvidas com a educação física, condicionamento físico, flexibilidade, além das questões que são próprias, porque a dança é autônoma, ela não é da educação física. Então, e aí eu tinha que falar dessa questão da atividade física, né? Porque era o que o projeto propunha. Tinha a minha aula de dança e tinha aula de ginástica com outra professora, que era outra prática corporal da qual a educação física se apropria. E a gente não tem controle sobre o dado. Quando eu fui colocar isso para elas, eu percebi que exatamente o que eu queria ouvir, eu ouvi. Porque tem muito isso, o pesquisador às vezes vai com aquela hipótese, né? Igual semana passada eu escutei exatamente uma apresentação de trabalho que a pesquisadora assumiu e falei, eu fiquei extremamente frustrada, nossa, saí decepcionada, porque a minha hipótese foi por água abaixo. E o que eu tinha pensado foi exatamente o que elas foram colocando no discurso. Que na verdade o que estava importando para elas ali não era o fato de se exercitar, não era o fato de fazer uma ginastiquinha, né? O que menos importava era isso. O que importava era o espaço de sociabilidade. Era o espaço de encontro, de partilha, de experiência, de acolhida. Muitas só tinham aquele grupo como espaço social. Elas, igual como eu falei, algumas moravam sozinhas, né? Então, assim, aquele era o momento da vida delas. E aí eu falei, gente, será que não é isso? Por quê? Não era porque eu tinha bola de cristal, é porque eu fui escutando. E eu vi elas falando, eu falei, gente, eu tô achando que
esse negócio de atividade física para elas aqui, tá? E realmente, elas falavam, ótimo, que isso veio como consequência, né? Estou me exercitando, excelente, mas isso para mim, pouco e pouco. O que eu estou vendo aqui é por outra coisa, é pela relação. Eu queria que você explicasse a metáfora do título. Isso, tá vendo? É tanta coisa, fala tanto. Inclusive, a Amy Orlando tem um livro que fala sobre silêncio. Né? A forma de silêncio é maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. Queria estudar mais análise de discurso, porque realmente é muito interessante. O quanto que ela fala desse livro, o quanto que o silêncio fala. Né? O silêncio, a gente sabe que a gente silencia querendo dizer muita coisa. Né? Então nós sabemos, quando se a gente olhar um pouquinho para as nossas experiências, a gente sabe que silenciar às vezes é falar também, é uma forma de falar, né? É o não dito dizendo um monte de coisa. E aí eu percebi que isso aí eu coloquei esse título porque foi uma apropriação de como o projeto foi amadurecendo, de como eu fui me envolvendo com elas. E, todos nós também sabemos que não existe neutralidade científica, né? E eu não sou neutra mesmo porque eu me apeguei totalmente a essas mulheres. Eu tenho afetividade até hoje com elas, encontro, às vezes a gente chora. E assim, perdi contato, mas ainda a gente se vê por aí e encontro com elas na Unimonte. Foi criada uma relação muito forte. E eu percebi que no início tinha muito essa coisa dos silêncios, que o câncer traz muito essa coisa dos silêncios. Né? Igual a questão de não falar da doença, de não falar o nome, aquela doença. E aí eu fui percebendo que elas foram, com o passar do tempo, dentro do projeto, porque também tem uma resistência quando você chega, quem é essa menina? Né? Todo mundo achava que era menina. Quem é essa menina? Dá aula de dança para nós, não sei o quê, que está entrando no projeto. Então elas foram se soltando. E eu percebi que a prática da dança, sou suspeita para falar, porque quem dança é mais feliz, claro, a dança foi uma possibilidade delas começarem a sussurrar. E depois no final estava todo mundo gritando, né? Aí eu falei, é isso, a dança deu a elas a possibilidade delas serem que elas são, se expressarem sem falar. Né? Primeiro foi um silêncio, um sussurrozinho e no final elas estavam gritando. Porque pelo discurso, pra mim, elas gritaram, socorro, eu quero viver, né? Socorro, tem isso aqui que me estigmatiza, as pessoas da sociedade olham para mim de forma diferente, mas eu quero viver. Então assim, eu acho que foi isso, foi a construção do projeto, essa metáfora. Fernanda, você explorou bastante a questão da dança, mas pelo aspecto social, no momento de encontro. Mas você observou também a dança como um movimento, até pensando na questão da sexualidade, porque a dança traz isso, né? A questão do movimento, da sexualidade. Você observou também? As aulas eram feitas, o plano de aula, igual eu falei, era muito difícil fazer por falta de bibliografia. E como eu não sou terapeuta, né? Eu tive até vontade de fazer terapia ocupacional para trabalhar com dança, mas não fiz. E aí eu fiz educação física. Eu falei, como que e eu sou uma pessoa que veio da dança. Então eu fiz esse diálogo. Uma pessoa que dança, que dançou dança contemporânea por 15 anos e ao mesmo tempo é da educação física. Então eu tinha essas duas atribuições. A dança para mim não era só atividade física. Ela é linguagem, ela é arte. E aí a gente fez até a apresentação com a música do Lenine, aquela música Paciência, que eu falava com elas, porque hoje está na moda resiliência, né? Mas na época eu falava com elas, vamos ter paciência, porque eu não sei, é muito difícil, igual eu falava com elas, é muito difícil eu me colocar no lugar de vocês. Eu não sei o que é que eles sabem de infância, tomara que nunca saiba, né? Mas assim, igual eu falei, eu só vim passar por isso na família depois. Como que eu ia me colocar no lugar dessas mulheres? Falava, como que eu vou atingi-las assim, da maneira como elas merecem? Não tinha como se colocar no lugar. Eu tentava fazer com que elas preocupassem com essa coisa do prognóstico, da limitação. A maioria tinha tirado os linfonodos, né, da axila, não tinha, não passava desse ângulo aqui, elas não podiam levantar o braço, então os exercícios tinham que ser daqui para baixo, elas tinham muita limitação de movimento e tinha que ter muito cuidado, né? Porque assim, se você vai um pouquinho, machuca, dói, elas sentiam muitas dores no seio. E aí eu ficava preocupada. Primeiro com essa coisa do encontro delas, que eu acho que é isso que a dança, várias coisas a dança possibilita. Uma delas é a consciência de corpo. É a consciência que você tem de você mesma, né? E não como partes, mas que você é um ser integral. Então, essa coisa delas poderem vivenciar o corpo unidade, né? Eu sou um corpo, eu não sou só um peito, né? Então, assim,
eu dava essa possibilidade de expressão, a gente fazia muita atividade coletiva, de dinâmicas onde elas interagiam com as outras, dançavam com objetos, era lindo. Eu não filmava, não podia filmar, nem queria, porque eu achava que isso ia atrapalhar o processo. Mas assim, o que eu fui trabalhando foi questões que elas foi no feedback. Elas foram indicando como mais importantes. Ah, Fernandinha, a gente queria fazer isso, você pode trazer. Elas gostavam de umas músicas, né, da época delas, e eu falava, vou trazer o boleirão, as músicas que a gente dançava, colocava uma pra dançar com a outra. Então a gente foi no feedback, assim, porque foi meio que intuitivo. Não tinha como você chegar com planejamento assim, ai, vou fazer a minha aula, né, linda, maravilhosa. E aí chegava lá, às vezes elas davam feedback. Tem que ser. E o interessante é que recentemente o SUS ele reconheceu a dança circular como um ponto terapêutico e faz parte das práticas integrativas complementares. Então, eu já fiz um curso de circular muito bacana, muito bom. Interessante, a gente até trabalhou algumas coisas lá, mas eu não sou especialista em dança circular, mas tem uma apropriação, muito coisa dessa dinâmica do coletivo, que era muito importante lá. Essa coisa do nós, né? Do nós socializar. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar. Achei seu trabalho assim, lindo, maravilhoso. Eu gostaria assim, de te perguntar assim, como foi sua experiência em termos assim, de análise das entrevistas, no sentido de aproximação do sujeito. Assim, se você, eu imagino, pelo que foi exposto, que suas entrevistas que foram analisadas seriam entrevistas que foram feitas bem depois de um contato de 2 anos. De um ano. De um ano? Ela achou que está 2 no projeto. 2 anos no projeto, mas o seu contato foi depois de 1 ano, né? Então, como você enxerga a importância desse tempo com elas para poder ter feito essas entrevistas? Eu fiquei até pensando assim, foi uma aproximação bem grande e importante, tendo em vista o que foi exposto acerca da análise do discurso, né? Eu pensei assim, foi assim, um trabalho assim, de pesquisação, assim, no meu entendimento, sabe? Assim, e com análise. Você é super certa disso, porque, como eu falei, quando eu cheguei, tinha um pouco de resistência. Então, como que o pesquisador... mas, na verdade, o que acontece? Eu cheguei lá, não tinha nada de mestrado. Então, foi ótimo isso. Eu agradeço por isso. Porque não tinha ideia de pesquisa, eu não fui ali com essa ideia. Eu fui ali para ser voluntária de um projeto onde eu ia atuar com mulheres que sofriam e que eu ia ajudar com o que eu sabia fazer, que era dançar. E eu falei, vou lá, como voluntária, que eu gostaria de fazer esse trabalho voluntário. Fui convidada, não tinha, igual eu falei, eu não tinha carga horária. O projeto não era institucionalizado, era voluntário mesmo. E não tinha nem mestrado. Eu gostaria de ter feito mestrado quando eu formei, em 2002, não fui, porque eu passei no concurso do estágio e tal. E aí veio a possibilidade de um mestrado depois que eu já estava com elas. Então, assim, não teve essa coisa de, já estou pensando na pesquisa. Porque, tanto que eu falei, o projeto inicial nem foi com a proposta final, mas, igual você colocou, é muito importante essa relação de confiança que o pesquisador adquire no decorrer de um trabalho como foi o meu, que era um trabalho extremamente sensível, mas de um cuidado muito, porque você toca em coisas muito complexas, né? Você vai falar do eu, mas você vai falar de um adoecimento que é muito doloroso, que é câncer de mama. Todo mundo, pelo que já leu ou que vê um pouquinho, sabe, não sabe no sentir, mas sabe no conhecer, que é um adoecimento muito doloroso. E aí, assim, essa proposta, essa confiança foi sendo desenvolvida, né? E eu acho que a dança, ela é um caminho muito forte para isso, porque ela não é da fala. Ela é linguagem, mas ela é uma linguagem não verbal que permite com que você conheça as pessoas, igual ela colocou, como é que você chama? Renata, pelo movimento, né? A expressão, comunicação corporal, mas você tem que entender o sujeito. Porque, igual eu falei, toda pesquisa tem limitação. Uma limitação dessa pesquisa, várias. Uma limitação por exemplo, por que uma se movimentava, se apropriava daquelas aulas de uma maneira e outras de outras? Claro que tem a ver com as subjetividades, mas por que umas se entregavam e outras não?
né? Se a gente for olhar as formações discursivas, eu não olhei isso. É a questão da recomposição mamária. Algumas, depois que saíram do projeto, fizeram. Da outra pesquisa, se você for olhar para essas mulheres, será que mudou alguma coisa quando elas colocaram uma prótese? Eu fiquei com esses questionamentos, que é a limitação de toda pesquisa, você fica com outros questionamentos. Porque nenhuma delas teve recomposição mamária. Eu não sei dizer. Né? Então, assim, tem muitas que adoecem e vão no ato do tirar, já fazem a recomposição, elas nem ficam com a ausência do seio. É o que a mulher da minha banca fez. Quando ela tirou, ela contou isso na fala. Quando ela tirou, ela já colocou a prótese. Ela disse que ela não sabe como era ficar sem o seio. Mas será que é uma coisa que é trabalhada na minha dissertação também, que é o corpo físico e o corpo imaginário. Mas será que ela, com aquela prótese, ela tinha também a apropriação de que aquele peito era peito, né? Não sei dizer, foram muitas perguntas. E aí alguns questionamentos que a gente foi, uma perguntava para a outra, a gente ia se relacionar muito, assim, a gente ia em várias questões, eventos sociais juntos, elas dançaram. Então foi aquela coisa que você foi assim, comendo pelas beiradas. Elas têm que conquistar a confiança dessas mulheres, porque senão, mas nem tinha pesquisa no meio, não. E foi bem ao longo do tempo, de um ano. Eu tive contato com uma amiga que teve a retirada dos seios, e assim, ela brincava muito com isso. Esqueci meu peito em casa, vou pegar uma folha aqui, amassar e colocar aqui. Elas também brincavam. Então, assim, talvez isso é uma visão de brincadeira, de coleguismo, no trabalho e tal. Talvez, por exemplo, uma pesquisa a fundo desse momento que você teve com ele, você conseguiu extrair coisas muito, assim, além, né, trabalhadas nesse tempo de contato. Que é importante quando se fala em análise dos cursos, porque é aquela primeira coisinha que eu coloquei lá, quem fala, né? Quem é o sujeito que fala. É importante, porque eu fui conhecendo. Fernanda, eu gostaria de falar sobre a sua metodologia. Quando você apresenta ali o instrumento, eu penso que faltou você colocar lá que um dos instrumentos foi a dança, porque foi o mediador dessa relação entre você e esses sujeitos atravessados pelo câncer. Então, acho que o elemento principal, o instrumento assim, primordial de sua pesquisa foi a dança. Não foi apenas a entrevista semi-estruturada. Eu penso que ao destacar essa dança como esse instrumento primordial, penso que as revistas de educação física vão valorizar mais o seu trabalho. Sei, não. Eu já fui cortada até hoje sobre isso aí. Eu vou contar essa história. Esse é o ponto da metodologia. Muito importante você falar, mas eu quis colocar isso, mas eu fui meio rodada, né? Mas de repente colocar essa dança como uma terapia ocupacional. Né? De repente buscar aí uma revista interdisciplinar que vai valorizar esse instrumento. Agora a pergunta que eu tenho para você disse que entrevistou 6 mulheres, né, naquela faixa etária. Essas entrevistas ocorreram num só momento, porque você disse que o seu instrumento, a sua entrevista semi-estruturada, ela era composta por 9 questões. Eu penso que gravar 9 questões de cada mulher acerca de um tema tão complexo e delicado demora muito tempo. Então eu queria saber de você qual o tempo que qual a duração dessas entrevistas e se elas ocorreram num só momento, se você fragmentou o tempo delas para depois analisar, colher esses dados, fazer uma análise naquele dia, retornar com esse sujeito e dar continuidade à entrevista, como é que tá? É só falar uma coisa que está na dissertação que não dá tempo de falar. Eu fiz duas entrevistas piloto, uma para ver se o instrumento estava bom, porque essa coisa de perguntar sobre câncer, né? E aí eu fiz duas vezes. A primeira com pessoas que não tinham relação nenhuma com câncer. Entrevistei 2 pessoas, só 2, mas já foi bem válido porque o instrumento mudou. E a segunda, o estudo piloto, foi feito com 3 pessoas. Uma que tinha câncer de mama, uma que teve câncer de mama, uma que teve linfoma e uma que teve câncer de boca. E aí eu fiz também com pessoas que já se aproximavam porque tinham câncer. E aí eu queria saber como que era para essas pessoas se o instrumento também estava preenchendo, né? Tudo cercando o sujeito. E aí foi bem interessante que mais uma vez também o instrumento foi melhorado. Então o estudo piloto, a gente vê a importância aí, né, do estudo piloto. As entrevistas, para te falar a verdade, eu deixei elas falarem. Não nem me preocupei com o tempo.
Eu levei 2 gravadores, levei até gravador daqueles antigos de jornalista com fitinha, e levei ainda, que na época não tinha esse celular stick eterno, né, que tem hoje, me levei ainda 2 celulares. Um eu deixava extremamente escondido e o outro eu deixava de lado, assim, porque elas também não se incomodavam. Então eu fiquei extremamente preocupada com essa coisa. Se essas entrevistas não... Se esse negócio não grava e tal, eu falei, não posso perder isso. Às vezes acho que eu tinha contato com elas muito, mas às vezes, num outro momento, elas não iriam falar da mesma maneira, né? Então eu deixei bem... E outra coisa, 2 delas eu fui na casa, porque elas não se... assim, não é disponibilizaram não, é por a questão do tempo, da vida. Elas eram todas muito corridas, tempo, e o que elas falavam pra mim, vai em casa, inclusive fui tomar café com queijo lá no fim do mundo, fui lá na casa dela, e nem sabia chegar, e peguei, fui de mototáxi, né, nem carro tinha. E aí fui pra casa dela, pra essas 2, e as outras, elas falaram, não, Fernandinha, a gente pode ficar aqui no Sesc depois que acabar a aula, porque é mais fácil do que você ir lá em casa, e tudo bem. As outras 4 foram feitas lá, só que só a gente fechava a sala de dança, e ficava só eu e ela. E aí foi, até a questão que eu contei da libido, da sexualidade, foi inclusive lá no Sesc, que ela confidenciou, nem foi na casa dela nem nada, porque talvez se eu estivesse na casa dela eu não teria falado. Então, tem as questões que aparecem, né? E eu não fiquei preocupada em nenhum momento com o tempo. Tiveram entrevistas que foram bem menores, assim, de meia hora, 40 minutos, e teve entrevista que foi de 1h30, 1h40, que elas foram falando, e eu, meu Deus, depois que eu cheguei aqui lá em casa que eu vi, meu Deus, como que eu vou transferir isso? Tô ferrada. Mas é coisas da pesquisa e que, igual eu falei, foram super importantes que eu transcrevesse. Porque se fosse outra pessoa, né? Aproximação. Então eu não me toquei muito com essa coisa do tempo, não. Mas mesmo porque o tempo aproximado de 1 hora. Mas mesmo porque tinha a coisa de elas abrirem espaço para perguntar outras coisas. E aí não tinha como eu limitar. Porque às vezes elas abriam e falavam, aí vinha uma coisa da família que ela queria falar, e não tinha nada a ver com a pergunta seguinte, mas eu falei, deixa ela falar. E aí foi. Fernanda, sobre a questão, você estudou a análise do discurso, nós tivemos na disciplina, nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco e é muito complexo também. Aí eu fiquei com a seguinte dúvida, na análise do discurso, um dos objetivos também é desvelar o não dito. Você conseguiria criar categorias e discutir só pela análise da leitura corporal delas? Ou eu precisaria de uma fala e precisaria de uma transcrição para partir daí? O discurso não, né? Porque o discurso, ele leva em consideração a linguagem, é a língua. Então eu não conseguiria só com a linguagem corporal. Aí seria outro trabalho. Seria outra coisa. Mas é totalmente diferente. Não. Porque o discurso ele garante a fala. Eu pensei que e a dança, né? É a linguagem não verbal. Embora as duas sejam linguagens, eu preciso do sentido, a fala fazendo sentido, como eu falei. E na dança eu teria que fazer a apropriação de outras questões que são bem subjetivas. Por isso que o meu projeto mudou tanto. Porque indo pra dança, a minha orientadora falou, você vai ficar só no nível do empirismo? Não tem como, as pessoas não vão nem dar valor nisso. E depois, com mais maturidade, eu sei que ela tinha razão. É verdade. Né? Então, assim, a análise, trazendo a análise do discurso, eu já tive essas dificuldades. Imagina se eu estivesse me apropriando. Precisa de uma validade, né? De ter uma validade científica. Então, assim, era um discurso mesmo que validava isso. E aí a dança, ela entrou, igual ela falou, foi o meio, sem ela não teria jeito, mas ela foi mais um reconhecimento do espaço e das mulheres, como reconhecimento, não foi da confiança, das relações que foram se construídas. Então não como que eu primeiro tinha que ser, como eu falei, tinha que fazer parte do projeto há 2 anos. Nem tinha umas que tinha ficado poucos meses, outras tinham 1 ano, 1 ano e meio. Então o critério de inclusão foi pegar mulheres que tivessem pelo menos 2 a mais, né? E a questão do critério de inclusão foi a frequência também. Eu nem coloquei. Por quê? Porque tinha algumas que faltavam, porque às vezes moravam em lugares muito longe, e aí elas não podiam vir. Todas não. Eu peguei 6.
Exatamente, as 6 que tinham esses 2 anos, as que tinham de 2 a mais, e as mais frequentes na lista de presença que a gente tinha de presença. Porque às vezes faltava, era uma aulinha minha só, na quinta, e na terça era ginástica. Se eu não tinha esse contato com elas, as que eu tinha menos contato ficaram de fora. Pessoal, eu vou pedir para vocês, que a gente pode continuar conversando com a Fernanda, que ela vai ficar um pouquinho mais aqui, mas para a gente fazer o café logo, a gente está com um tempinho, né? Temos mais duas falas ainda. Fernanda, queria te agradecer e já te entregar o seu certificado. Você já me ligou, Paulita? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter E outra, te convidar para os nossos grupos de discussão, né? Assim, o William, que veio da última vez também, que também trabalhou com análise de discurso, também se disponibilizou, então, ainda mais se você falou que está voltando a fazer, estudar análise de discurso, nós vamos te catar lá também para a gente conversar um pouquinho. Com o pessoal lá da linguística, eu acompanhei a graduação. Tinha casos de como porque eu estava querendo estudar agora, porque igual eu falei, eu não sei nada de análise. Mas a gente vai fazer alguma coisa juntos aí, pode ter certeza. Muito obrigada, viu, gente?